Primeira carta de Paulo a Timóteo, nessa leitura do verso 14 do capítulo 3 até o verso 5 do capítulo 4. Irmãos, é bom fazer parte de uma instituição como a igreja, que a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja, que a igreja é edificada sobre a afirmação de Cristo, ou de Pedro referente a Cristo, de que ele é a pedra angular, o Filho do Deus vivo. E então passa o tempo e nós vamos em direção à eternidade, pregando principalmente sobre 4 pontos essenciais da igreja: sobre vida e morte, inferno e céu, pecado, salvação pela graça. Ou seja, são verdades absolutas para a igreja, que com o tempo ela jamais vai sofrer a continuidade. Então essas verdades que são absolutas para a igreja, o tempo não mata essa essência da igreja. Mas o que acontece que Jesus Cristo adverte tanto em Mateus 24 como em outras partes bíblicas, essa aqui é uma delas, que nos últimos tempos, ele disse, alguns apostatarão da fé, ouvindo espíritos de demônios, eles começam a negar, como diz Paulo aos Coríntios, são inimigos da cruz. E aí dentro do movimento físico da chamada igreja militante, alguns poderão ir esfriando da fé, e aí a geração vindoura, ela vai esquecendo do que é essencial, e sendo literalmente apaixonado pelo que é secundário. Isso aconteceu depois da morte de Josué, depois da morte daqueles grandes homens que adentraram a Israel. Ele diz que com o tempo pereceu uma geração e nasceu outra geração que não conhecia o Senhor. A igreja de Cristo que vem da cruz até agora, vamos falar da crucificação até agora, existe o fiel, existe o remanescente, existe o que eles chamam de família da fé, e esses, as portas do inferno não prevalecerão sobre essa igreja jamais. Ela permanece firme e inabalável no Senhor. E aí o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele faz algumas observações que a igreja de hoje, nós que estamos neste recinto, precisamos estar atentos, porque ele faz algumas observações que, se a igreja não observar também, pode ser que alguns não alertados poderão também ser arrastados pela ideologia do tempo presente, que é antes da volta de Cristo. Porque é bonito, porque é sedutivo, porque parece muito bem, parece que é algo novo, algo extraordinário. E aí muita gente, em nossos dias, nós temos comunidades intituladas de igreja, que deixaram o que é essencial para o que é secundário, e aí há uma massagem realmente boa no ego, e as pessoas ficam felizes no dia a dia. O problema é depois da morte, e aí não pode mais fazer nada. Ou então, será que eu estou defendendo as verdades essenciais da Bíblia? Então volte os seus olhos para o verso 14 do capítulo 3, que o apóstolo Paulo diz o seguinte: olha, eu escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te em breve. Mais tarde Paulo fala a respeito disso, que está já oferecido por libação, o tempo da sua chegada, o tempo da sua partida chegou, mas ele permanece com fé, com esperança no Senhor. Mas ele disse: eu quero ver-te, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então Paulo vai escrever e vai dizer o seguinte: olha, Timóteo, eu quero ver-te em breve, mas se eu tardar, se eu demorar, fique sabendo como que se deve estar ou se manter na igreja de Deus, que não é só uma comunidade qualquer, é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. A Bíblia diz que a igreja é coluna, é baluarte, é sal, é luz. A igreja é a única instituição que o mundo não pode apagar, é a única instituição que prevalece até a volta de Cristo. Você olha para os impérios, para a história dos impérios, e todos caíram. Mais cedo ou mais tarde, todos passaram, todos caíram. A igreja, como
a manifestação do reino de Deus no mundo, ela não cai, mas alguns apostatarão ou desistirão dessa fé. Aí o verso a 16, essa coluna e baluarte da verdade, ela está baseada em quê? Aí ele fala as verdades do verso de número 16, o seguinte: olha, aquele que foi manifestado na carne, Cristo, foi justificado em espírito, é absoluto, contemplado por anjos, do nascer a ascensão e ressurreição, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Então esse verso, ele resume o Cristo que se faz homem, o Cristo que morre, o Cristo que ressuscita, o Cristo que vai para o céu, o Cristo que é contemplado, o que chega na glória, o que é recebido na glória. E aí ele vai para o capítulo 4, para dizer, olha, o Espírito Santo afirma, e aí você vai ver a diferença de palavra, ele diz que, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espírito, letra minúscula, a enganadores e a espíritos de demônios. Então, entre a ascensão e a volta de Cristo, ele disse, olha, o Espírito Santo afirma que nesse percurso, por obedecer a espíritos enganadores e a espíritos de demônios, ele disse que muitos vão apostatar ou desistir das suas convicções, ou seja, vão trocando as suas convicções. E aí cada dia que passa a gente fica pensando que algumas coisas já são verdades. Por exemplo, o costume de ler Bíblia, né, de meditação, isso vem caindo com o tempo, lamentavelmente. Se você vai lendo pouco a Bíblia, você vai se distanciando da verdade que é absoluta. Se você diminuir a leitura, diminui meditação, diminui vontade de estar na casa do Senhor. Eu vou sendo envolvido pelas circunstâncias do dia a dia. Aí eu deixo de ler Bíblia, eu deixo de orar, eu deixo de meditar, eu deixo de dar valor à verdade absoluta, troco por algumas coisas circunstanciais ou temporárias nos nossos dias. E aí quando você vai em Mateus 24, Jesus Cristo está no templo em Jerusalém, e quando sai alguém, chama ele, mostra a estrutura, e o Cristo vai dizer, olha, isso não ficará pedra sobre pedra. E aí eles vão para o Monte das Oliveiras, os apóstolos sentam em volta e perguntam, mas quando que vai acontecer isso? E aí, em vez de Cristo responder, olha, será no ano 70, por exemplo, quando Jerusalém vai cair, alguma coisa assim, ele disse, não, ele apenas diz o seguinte, olha, fiquem atentos, para que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo. E aí ele vai narrando e diz assim, olha, vai ter guerras, rumores de guerras. Ele disse, vai ter prodígios, vai ter sinais, alguns vão desistir. Aí ele disse, mas ainda não é o fim, mas aquele que permanecer até o fim, este será salvo. Mas quando você lê Mateus 24, ele não responder à pergunta direta, mas ele coloca várias situações que vão acontecendo ou acontecer até a volta de Cristo. Aí quando você lê e observa, chega no final de Mateus 24, você diz assim, bom, não falta mais nada. Tudo que Cristo observou em Mateus 24 já aconteceu, ou está acontecendo. E agora, o apóstolo Paulo fala a Timóteo que por obedecer espíritos de demônios e espíritos enganadores, muitos apostatarão e desistirão. O verso de número 2 diz, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Ele disse, calejada, adormecida, cauterizada, não sente mais, pecado não é mais pecado, na visão de muitos, se cria novos nomes, novas ideias, salvação não é mais pela graça, salvação é por um esforço muito grande de pecador, né? A graça de Deus fica em segundo plano, e por aí vai. E aí o importante, alguns começam a dizer, que o importante em nossos dias é cada um ter uma religião, cada um tem a sua verdade, isso foi implantado devagar, cada um tem o seu Deus,
e aí você humaniza Deus, e endeusa o homem. Período extremo de narcisismo em nossos dias. Orações extremamente piedosas, que colocam Deus no diminutivo. Paizinho, Deusinho querido, amado, no diminutivo. Você começa a pensar como que é doce essas expressões. Mas aí você vai olhar para os nomes de Deus, estão todos superlativo, grande, terrível, temível. Mas aí nós somos piedosos, e aí, ó, paizinho querido, e aí nós vamos botando diminutivo, e vamos achando que tá bom, porque é do jeito que eu impus. Quando você lê a maneira que Deus se coloca para Israel, e quando se coloca para a mulher samaritana, vai dizer que a adoração, ou a oração, o louvor, o culto, não é do jeito que nós queremos, que nós achamos, mas do jeito que Deus estabeleceu. Deus é o eterno, é o absoluto, você foi encontrado por Ele para adorá-lo em espírito e em verdade. Ele disse, não foi você que me procurou, foi eu que o encontrei e trouxe para me adorar em espírito e em verdade, do jeito que Deus quer e não do jeito que nós queremos. Não é nós que inventamos, não é nós que criamos um jeito de adorar ou cultuar Deus. Liturgia, há uma certa liberdade litúrgica. No entanto, o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência, a igreja, ela está debaixo da soberania e da ordem de Deus. E aí Paulo escreve isso com muito temor para Timóteo, para dizer, olha, a igreja é coluna e baluarte da verdade, porque ela está baseada ou calcada naquele que foi manifestado ao mundo, foi justificado em espírito, foi contemplado por anjos, pregado entre os gentios, foi crido no mundo e foi recebido na glória. Agora eu afirmo, Paulo dizendo, que nos últimos tempos vai acontecer isso, por pessoas que obedecem espíritos demoníacos, espíritos enganadores, e que têm a mente cauterizada. E ele vai dizer as razões, falando um pouco dos essênios, diz, olha, proíbem casamento, a festa baseada nisso ou naquilo, sobre a alimentação, e ele coloca algumas coisas, né, que vai penetrando e alimentando de uma certa forma a comunidade adoradora, e ele diz, é preciso que se afaste, porque é na ação de graças ou pela oração que o crente continua crescendo. Olha só o verso 2, pela hipocrisia dos que tentam, que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade, pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, para nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração são santificados. Então Paulo adverte Timóteo para que não caia nesse sentimento ele diz, dos últimos dias. Agora dê um pulo lá para o capítulo 4 da segunda carta de Timóteo, para ver por que Paulo está falando essas coisas. Capítulo 4 de 2 Timóteo. Paulo está velho, está em condição de saúde já debilitada, está quase partindo para a glória, e aí ele ainda faz questão de fazer algumas coisas por causa dessa fé que é absoluta da igreja, que é coluna e baluarte da verdade. Então ele diz assim, a partir do verso 6, capítulo 4, a partir do verso 1, diz assim, olha, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, na sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, que seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão essa doutrina, pelo contrário, recusar-se-ão, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentiram coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade.
entregando-se a fábulas. Tu, porém, ser sobre em todas as suas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, ele disse, já estou sendo já oferecido por libação, o tempo da minha morte é chegada, mas eu combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé, e já agora a coroa da justiça minha está guardada, e não somente a mim, mas a todos os retos, aos que guardam o dia, e não somente em mim, mas a todos quantos esperam a volta do Senhor Jesus Cristo. E aí ele vai dizer o seguinte: Timóteo, procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Tinha falado lá sobre a apostasia. Ele diz: Demas me abandonou, e se foi para a Tessalônica, Crescente foi para a Galácia, Tito para a Damácia, somente Lucas, médico, o Lucas, o médico, está comigo, mas toma comigo João Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. E aí ele vai distribuindo, e aí ele diz alguma coisa no verso 13: quando vieres, traze a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. Eu disse: Deus resolve isso depois. Mas é interessante, quando Paulo está velho, ele pede a capa, ele pede os pergaminhos, e ele diz: Timóteo, vem ter comigo depressa, parece que está chegando a minha hora. Ele diz: está chegando, mas ele distribui algum trabalho. Alguns desistiram de Paulo, mas ele faz as observações, prega a palavra, a verdade, não deixa em segundo plano. E depois haverá tempo, no verso 3, que alguns se farão mestres, e como que sentindo coceira nos ouvidos, não darão ouvidos à sã doutrina. E é assim que a igreja vai esfriando, né? Na Europa, ou seja, em qualquer outra parte do mundo, a igreja vai se esfriando. E no Brasil a mesma coisa, porque a sã doutrina não é muito mais aceita, a Bíblia, que é a verdade absoluta, vai sendo contextualizada a tal ponto de não colocar certos temas porque causa incômodo, e aí a gente não vai falar muito sobre esse tema, sobre aquele, vamos mudando de acordo com a necessidade. E aí o importante é casa cheia, o importante é muito movimento, o importante é o ego ser massageado, a sã doutrina é deixada em segundo plano, a Bíblia é deixada em segundo plano. Não vamos confrontar para não ter problema. Isso é uma coisa muito séria, porque quando eles são questionados lá em Atos, Pedro vai dizer o seguinte, 4,12 especialmente, ele disse: vê se é justo obedecer antes a vós outros do que a Cristo, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ele disse assim: olha, mesmo que se vá preso, não tem como baixar o nível, porque entre céu e terra não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Eu creio que eu e você, nós como igreja do Senhor, precisamos fazer sempre uma reavaliação sobre as nossas convicções da vida cristã. A Bíblia ainda é a verdade absoluta. O que eu cria, eu continuo crendo, ou eu fui abrindo espaço para algo contemporâneo, né, que me dê mais, vamos dizer, supostamente mais alegria do que o reino de Deus. Por causa disso, muitos líderes contemporâneos, sem compromisso com a verdade, eles têm literalmente se distanciado do reino de Deus. E ele diz assim: olha, a igreja de Deus, ela é coluna e baluarte da verdade, calcada na Bíblia e em Cristo, e ela não pode abrir mão disso. Senão, há aquela pergunta: quando o Filho do Homem vier, qual é o resto desse verso? Por acaso vai encontrar fé? Eu creio que eu e você, Ele vai nos encontrar. Vamos orar ao Senhor. Pai Celeste, nós pedimos a Tua bênção sobre a nossa vida,
a bênção, ó Deus, do aprendizado, mas a bênção do conhecimento, a bênção da submissão à tua verdade, a bênção, ó Deus, de permanecermos firmes e inabaláveis no Senhor, não obstante as tentações do mundo contemporâneo, as propostas não bíblicas, mas que a tua igreja permaneça firme e inabalável no Senhor. Fica conosco em nome de Jesus. Amém.